Hoje eu quero falar com você sobre a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós estamos fazendo uma sequência aí de estudos dos livros da Bíblia, é uma sinopse dos livros, e a intenção desse estudo é facilitar a leitura. Quando você quiser ler o livro, se você ouvir esse estudo, ouvir a sinopse um pouquinho antes, eu acredito que você vai entender muito mais o que está dizendo o livro. E hoje nós chegamos na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto, né, foi para onde foi essa carta, por isso carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante na época, ali na Grécia. Era um centro comercial muito importante. Ela havia sido destruída há uns 200 anos antes de Cristo por um general romano chamado Múmios, e depois Júlio César, mais ou menos 50 anos antes de Cristo, ele foi e reconstruiu a cidade. E a cidade se tornou uma cidade muito importante, uma cidade, um centro comercial, como eu disse, muito importante ali na Grécia, e uma cidade grande para os padrões da época, né? Uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes. E Paulo visitou a cidade de Corinto na segunda viagem missionária que ele fez. Na primeira viagem ele só ficou na Galácia, né? E na segunda viagem a intenção dele era novamente visitar a Galácia e não sair ali da região ali da Ásia Menor. Porém, ele teve um sonho, e nesse sonho alguém pediu um socorro para ele atravessar para a Macedônia. E aí então Paulo vai para a Macedônia e ali vai até Atenas, né, que na época, né, as cidades da Grécia, né, ele vai para Tessalônica, para Atenas e também vai para Corinto. E lá em Corinto ele funda a igreja. Quando ele sai, né, que ele volta tal, quando ele estava em Éfeso, ele recebe a visita de um pessoal que ele chama a família de Cloé, e eles contam algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, porque logo depois que Paulo saiu, muitos homens chegaram na cidade e começaram a profanar as coisas de Deus, começaram a tentar mudar aquilo que Paulo tinha ensinado, e não é só isso. Como era uma cidade grande e uma cidade muito idólatra, ela teve muitos problemas e os cristãos começaram a ter muita dificuldade, né, se envolvendo com as coisas do mundo, se envolvendo com a idolatria do mundo, com a prostituição, enfim, com tudo que tinha aqui na cidade, né, a imoralidade sexual, muita promiscuidade. Então eles relatam para Paulo o que estava acontecendo, uma divisão muito forte na igreja, e a igreja de Corinto, inclusive, manda para Paulo uma carta, onde algumas pessoas vão entregar essa carta para Paulo. Então a carta aos Coríntios, se a gente parar para analisar, Paulo respondendo questões que ficaram, questões que deixaram dúvidas na cidade de Corinto. Então, quando Paulo pega a carta, eles estão falando lá sobre a divisão da igreja, sobre a imoralidade, sobre os sacrifícios aos ídolos, que eles não sabiam como lidar com a situação, principalmente com aqueles animais sacrificados. Tinha gente que ia lá nos templos onde tinha o sacrifício aos ídolos lá e estava comendo, enfim, comendo lá os alimentos que eram oferecidos, né? Enfim, tinha problema de casamento, muito divórcio, muitas coisas. E Paulo então decide escrever essa carta aos Coríntios respondendo às questões de dúvidas. E tem coisa importantíssima aqui na carta de Paulo. Mas então Paulo ele vai falando sobre a divisão da igreja, ele fala por que ele está mandando a carta, ele fala que recebeu a visita da família de Cloé, tal, e aí ele começa a responder os questionamentos, as grandes dúvidas que eles tinham ali, né, sobre a divisão da igreja, sobre a questão dos apóstolos de Cristo, né, na verdade, aí ele entra na questão da imoralidade, né, ele é duro aqui na questão dessa imoralidade, principalmente capítulo 5, capítulo 6. No capítulo 7, ele já entra no tema do casamento para fortalecer o laço de casamento entre as pessoas, né, para tirar essa questão também ele fala no capítulo 6 do perigo da imoralidade, e depois entra a questão do casamento. Provavelmente era isso que estava atrapalhando o casamento. Depois ele vai falar da questão da alimentação, da comida que era sacrificada aos ídolos, né, para eles orarem, para eles tomarem cuidado com isso.
reafirma a questão do apostolado, fala. O capítulo 10 aqui, ele dá alguns exemplos da história de Israel, né, para aumentar a fé das pessoas, para fomentar mesmo, né, a fé das pessoas. E ele fala com relação à liberdade do cristão, mas para a gente tomar cuidado, porque tem limite, a liberdade tem limite, né? Mas fala sobre isso, da liberdade. No capítulo 11, é um capítulo muito estudado nas igrejas, porque é onde ele fala da Santa Ceia, quando eles falam então da falta de ordem no culto, principalmente no dia de Santa Ceia, né? E ele fala, olha, se vocês querem realmente atender, né, seguir o caminho da correção quando você for fazer a Santa Ceia. Então ele orienta aqui como que fala, é interessante porque ele fala que não foi homem que ensinou para ele, mas foi o próprio Cristo que ensinou, né? Que na noite que foi traído, ele distribuiu o pão, ele também repartiu, né, o vinho, o cálice de vinho, então, e ele ensina como que foi, como que Jesus conduziu a primeira Santa Ceia, que na verdade foi a última Páscoa que Jesus comemorou com os discípulos. Paulo não estava presente, é lógico, né? Paulo se converteu depois, mas ele recebeu do próprio Cristo orientações de como foi feito, né? E o capítulo 12, importantíssimo, que ele fala dos dons espirituais, justamente orientando a igreja de Corinto de como que eles deveriam usar os dons espirituais, porque muita gente tinha muitos dons, então ele orienta de como que eles deviam fazer isso, né? Com relação à diversidade de dons, o uso dos dons, e chamando a igreja também para ter uma certa ordem, para ter uma organização com relação a isso, né? O capítulo 13 tem até uma música do mundo que foi feita, muita gente não sabe, mas tem uma música que fez muito sucesso na década de 90, que fala do amor, né? E o capítulo 13, ele fala o seguinte, eu passo a apresentar para vocês, eu passo a mostrar para vocês agora um caminho ainda mais excelente, ou seja, ele está falando dos dons espirituais. Depois que ele termina a questão dos dons, né? Dom de profecia, dom de falar em línguas, de interpretar as línguas, dons de cura, ele fala de todos os dons que Deus concede a algumas pessoas. Depois ele fala, agora eu vou mostrar para vocês algo que é mais excelente, algo que é melhor ainda, que é o dom do amor. E aí então o capítulo 13 ele fala do amor e nos ensina realmente também aquilo que Jesus enfatizou, né? Jesus ele enfatizou a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Se você conseguir manter uma relação honesta com Deus, uma relação de intimidade, de comunhão com Deus, e conseguir manter a comunhão com o próximo, você cumpre toda a lei que existe. Você cumpre tudo aquilo que na época, né, os judeus lutavam muito para atender, para conseguir, né? Então ele cita a questão dos dons. No 14 também ele fala a questão do cuidado que tem que ter com o dom de línguas, né? Para quando um oral ter alguém que interprete, para que as pessoas não fiquem perdidas. Enfim, aí ele ressalta a questão da ressurreição de Cristo, né, no capítulo 15, e depois ele encerra, né, no capítulo 16, uma carta que é importantíssima para a igreja, uma carta que realmente assim, nós como cristãos precisamos não só ler e entender a carta, principalmente lá em 3,16, o versículo famoso que ele falou que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a morada do Espírito Santo, né, o templo que foi erguido por Jesus, atendendo inclusive a profecia, né, cumprindo profecias que foram ditas, né, lá atrás, quando Natan fala para Davi que Deus vai levantar um descendente de Davi que vai construir para ele um templo, num reinado que não terá fim. Então ele está profetizando aqui, Natan está profetizando sobre a vinda de Cristo e que levantaria o templo. O próprio Cristo falou, né, de levantar o templo, e esse templo somos nós, né? O 3,16 fala, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos conduz para a eternidade. Ele nos ajuda, nos convence do pecado, nos ajuda a ver aquilo que é certo e que é errado, mas ele vai nos conduzindo para a eternidade, conduzindo para o céu. Amém? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu espero que você faça uma boa leitura, espero que você tenha um bom entendimento dessa carta. Bom, Deus abençoe e até um próximo vídeo.